Jesus é rei. Quantos creem? O filho do leão é um leão. Filho do tigre é um tigre. E filho de rei? Ficaram com medo? Filho de rei, que também pode ser um rei. Príncipe é o principal da corte, mas rei é o que governa na corte. A Bíblia diz que nós somos reis. Quando a Bíblia diz que Deus é rei de reis, não está dizendo que Ele é rei dos reis do mundo. Está falando dos reis que são gerados nele. Quantos entendem? Hoje eu quero falar com vocês a nossa última mensagem sobre a série Avivamento. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma unção muito importante. E vai mudar a história de vocês. Ponha muita atenção, anote o que você quiser e use o que você vai aprender hoje. Quero falar com vocês sobre esta unção. A unção de reis e sacerdotes no reino de Deus. Você pode falar sobre avivamento, você pode ler sobre avivamento, você pode até viver no meio de um povo avivado, você pode andar dentro de uma igreja que está avivada e você não ser avivado. Você simplesmente gostar de estar no meio de um povo avivado, você simplesmente gostar de andar com gente avivada e quando você volta para casa, você não é avivado. Porque existe o avivamento coletivo e o avivamento individual. Muitas pessoas estão experimentando ou participando do avivamento coletivo. Como assim, pastor? Você vem na igreja, o ambiente é bom, o culto é bom, o momento é bom, você sente paz, mas quando você volta para casa, parece que você voltou para um caixote de lixo e entrou ali dentro. Você vive aquele lixo, você vive como lixo, e parece que a sua vida é um lixo, e você diz, como assim? Eu tenho que voltar para aquele lugar. Porque o avivamento coletivo, ele acontece quando as pessoas avivadas se reúnem. Só que no meio dessas pessoas avivadas, tem os que não são avivados. Eles estão no meio das pessoas avivadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Todos aqui já foram no velório. Nem todos que estão no velório estão mortos. Mas existe um morto no lugar ali. E parece que todos se sentem como se estivessem morrendo. E a família sente como se algo dela morresse junto. Esse é o clima de morte. Agora eu estou falando de um clima de vida. Você pode estar no velório e sentir que também está morto. O ambiente é de morte. As pessoas estão vivendo, estão cheirando, estão respirando morte. Então não se engane com o avivamento. Você pode estar no meio de pessoas avivadas e não ser avivado. Você pode estar convivendo com um povo avivado, mas quando você volta para casa, você é simplesmente uma vela apagada, que só volta a acender quando você volta para cá, para o meio do fogo. E eu quero ensinar a vocês hoje como mudar um pouquinho essa história. Quantos querem? Amém? Para você entender isso, você precisa de uma coisa principal. Chamamos isso de manifestação da unção de reis e sacerdotes. Ok? Se você quiser assistir depois, você pode ir depois no YouTube, Ibrejetibá Oficial, e está lá. A mensagem está lá no canal da igreja, ok? Quando eu disse que nós somos reis, é porque a Bíblia diz que é isso. Apocalipse 1, versículo 6. Todos, por gentileza. E nos fez? E nos fez? Eu vou ensinar vocês hoje a como manifestar esta unção. Quantos querem? Dá um toquinho em quem está do seu lado e diga, eu agora descobri que eu sou rei e sacerdote. E dá um toquinho e diga, se você soubesse quem eu sou, me levaria para a pizza depois desse culto. E eu quero com borda de catupiry. Já afilei, né? Ou você pode pagar aqui a cantina depois do culto, que fica melhor ainda. Mas pode pagar a cantina e ainda comer pizza, que tem uma turma de guloso dentro da igreja que eu nunca vi. Não se cansam de comer. Digam, Jesus me fez rei
e sacerdote. Mas você pode não estar desfrutando disso. Você pode não estar vivendo isso. Qual é a unção de rei? Estou falando para a igreja, tá? Qual é a unção de rei na igreja? É a unção de conquistador. É a unção de império. É uma unção diferente. Mas muitos são conquistadores e não sabem adorar a Deus. Muitos vivem a semana toda conquistando, ganhando, está no império, está reinando. Mas quando se fala em adorar, ele não sabe adorar. Ele não sabe se voltar para Deus. Por quê? Ele manifesta a unção de rei, mas não manifesta a unção de sacerdote. Muitos simplesmente não conseguem lutar pela vida. O propósito da unção de rei é tornar você um conquistador, ensinar você a manter um império de pé. Quantas pessoas que você conhece que oram, jejuam, elas vêm na igreja, elas fazem estudo, fazem campanha e não conquistam. Elas não conquistam nada, elas não têm poder para nada, não conseguem dominar nada. É dominado, é conquistado, simplesmente é sempre levado. E esta pessoa está em toda a campanha de oração. Ela tem 20 dias de oração, 7 dias de jejum, 40 dias de transformação. Ela ora, ela chora, escreve. Eu sou muito crente. A unção de rei que está aqui é a unção de império, é a unção de conquista. Por outro lado, a unção de sacerdote não se trata de império, não se trata de conquista, não se trata de domínio. A unção de sacerdotes, ela trata de glorificar a Deus, trata de manifestar a glória de Deus. Te ajuda até a ser administrador dos dons. Você não pode ver um rei administrando coisas espirituais, porque não vai funcionar se ele não tiver a unção de sacerdote. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que cada um administre. Você pode administrar o seu dom. Você pode administrar o dom que está em você. Eu perdi o controle. O único espírito que arranca o seu controle você pode administrar às pessoas o seu dom também. Algumas pessoas não entendem isso. Eu não vou visitar o Clédson. O Clédson ora muito, eu vou lá orar para ele. Por quê? Paulo, quando ele ia visitar os irmãos, em uma das cartas ele disse assim: estou indo até vocês para compartilhar os meus dons e participar dos seus frutos. Nós podemos entender que ele tinha uma unção de rei e uma unção de sacerdote. Você pode ser um bom dispenseiro de Deus nessa terra. A unção de reis e sacerdote é uma vida entre batalhas e o altar, uma vida entre o império, um domínio, conquistas e adoração, e simplesmente estar diante de Deus. Naquela época, um sacerdote não saía para a batalha, mas um rei não podia sair para a batalha antes de se apresentar ao sacerdote ou ao profeta. Para quê? Porque aquele sacerdote ia diante de Deus para saber se essa batalha era de Deus, para saber se a vitória era certa, para saber o que Deus queria, se você destruísse todo o despojo, ou se trouxesse alguma coisa para ele como oferta. Então depois o sacerdote vinha e dizia ao rei: pode ir para a batalha, a vitória é certa. Então o rei ia. Quando o rei voltava da batalha, a primeira pessoa que ele tinha que encontrar era o sacerdote. Para quê? Para ele trazer todo o despojo e apresentar a Deus. Não podia apresentar a ninguém antes. Algumas pessoas ainda não entendem isso. Eles tinham que ter uma relação perfeita. Naquela época, o rei foi separado do sacerdote. Não era o plano de Deus, foi plano dos homens. O povo de Israel, o povo difícil, eles insistiram até que Deus deu um rei terreno para eles.
Então, quando eles receberam aquele rei que não era a vontade de Deus, porque eles queriam um rei como as outras nações, queriam ser tratados como as outras nações, e não era o plano de Deus. Deus queria que eles fossem reis e sacerdotes de um rei. Não, nós queremos um rei aqui na terra. Só que esse rei, então, ele tinha que manter uma harmonia entre o reino e o sacerdócio. Quem foi o primeiro rei? Quem? Saul. Saul foi o primeiro rei. Acharam Saul, consagraram Saul, e o povo ainda não tinha entendido que não era a vontade de Deus, como nunca foi. Naquele instante não. Deus queria ser o rei deles. E Deus disse em 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse era o plano de Deus desde o início. Moisés falou a respeito disso. Davi falou a respeito disso, que era uma nação sacerdotal, mas uma nação de sacerdócio real, ou reis e sacerdote. Mas o povo não queria, o povo queria ser como o povo do mundo. Parece a igreja dos nossos dias, parece que o povo nunca muda. O povo sempre quer parecer com o mundo, quando na realidade nós temos que parecer com a glória. Deus nunca quis um posto de rei e um posto de sacerdote separado. Se você olhar para toda a Bíblia, Deus sempre quer um povo que seja sacerdócio real, ou seja, reis e sacerdote, porque Deus queria que o povo fosse completo, reis e sacerdote. Vamos lá para o primeiro rei. O primeiro rei foi Saul. Ele tinha que manter a harmonia, e de repente ele foi testado. Deus, vamos ver se vai dar certo uma harmonia entre reis e sacerdote. Ele ia sair para a guerra, ia sair para uma batalha, e o profeta disse: eu estou indo. Saul queria que fosse na hora dele. A hora do profeta é a hora do profeta, a hora do rei é a hora do rei. Ele ficou desesperado e viu que as pessoas estavam indo, estavam falando da guerra, e de repente ele achou também que ele podia ser um sacerdote. Ele só era rei, ele não era sacerdote. Ele não tinha autorização. O povo pediu, e naquele momento foi separado rei e sacerdote, um rei e um profeta. Foi vocês que pediram. Às vezes as pessoas fazem um pedido a Deus, e depois eles mesmos caem nas suas ciladas e reclamam de Deus. E lá vai Saul. Onde deve estar o profeta? E o profeta não chegou. Então o que Saul fez? Eu também posso oferecer um sacrifício a Deus. Ele foi lá e ofereceu o sacrifício a Deus. Ele simplesmente, ele passou na frente de um homem de Deus que tinha aquelas obrigações. E quando ele apresentou a oferta a Deus, ele rompeu com o princípio e a ordem estabelecida por Deus. Muitas pessoas que aqui estão, e até em casa, vivem reclamando da vida, mas vivem quebrando os princípios. Você não pode reclamar das coisas que você permite. Você não pode reclamar das coisas que você se permite fazer. Ele simplesmente quebrou, ele rompeu com um princípio e com uma ordem. O rei deveria sair para guerrear, o sacerdote deveria se apresentar diante de Deus para falar a respeito daquela guerra. Ele foi, mas naquele momento Deus já disse: Saul não serve para mim. Quando um homem e uma mulher começam a quebrar os princípios de Deus, você pode até fazer algumas coisas em nome de Deus, mas já era. E Deus falou: olha, quando for, eu não quero que tragam nada, queimem tudo. Mas eles viram algumas coisas legais lá, viram umas ovelhas legais, umas coisas legais, e achou que poderia trazer para Deus ainda, para agradar a Deus. E quando ele foi oferecer, ele foi rejeitado. E quando o profeta foi chamar a atenção dele, ele tentou espiritualizar. Como? Eu trouxe para Deus, eu trouxe as melhores ofertas. Quantas pessoas que você conhece que acham que pode comprar Deus com as suas ofertas?
que esse povo, que querem comigo ainda quer que eu vá na igreja, ainda quer que eu comece a cantar, eu já não entrego a minha oferta. Você tem um coração de Saul, já foi rejeitado por Deus, ou toma uma tenência. Eu já fiz tanto por essa igreja, ainda quero que eu faça mais. Não faça nada. O que Saul estava fazendo? Ele estava simplesmente espiritualizando a sua desobediência. Uau! Quantas pessoas que você conhece que faz isso? Que vivem espiritualizando desobediências em nome do Senhor. E Deus diz: isso eu não quero. Eu disse que não era assim. Você está trazendo para mim o que eu mandei você destruir, tentando ofertar o que Deus mandou destruir para lá. E ainda acha que estão fazendo muitas coisas. Por isso que ele era o rei. Ele não era o homem que deveria ir diante de Deus. Ele tentou provar que desobedeceu, mas com uma boa intenção. A desobediência com boa intenção ainda é desobediência. E não espiritualize as suas desobediências. Deus não ama essas coisas. É a intenção de Deus que nós hoje manifestemos essas duas unções. É a intenção de Deus nos fazer reis e sacerdotes. Veja Apocalipse 5:10. Outro texto que diz a mesma coisa. Todos, por gentileza. Ai, eu estou doido para Deus me levar para o céu. Ele falou que vamos reinar onde? Vai perder essa oportunidade? Ai, eu não aguento mais essa vida aqui. Oh, Jesus, volta logo. Gente, tem tanta gente para ser salva. Que oração egoísta é essa? Me leva, Jesus, me leva. Não te peço que os tire do mundo. Você está orando contra a oração de Jesus? Está de brincadeira comigo. E ainda está espiritualizando uma oração contrária à do mestre. Eita glória. Essa palavra é sobre avivamento. Quero que você seja avivado, sozinho. Quando estamos no meio da multidão, nós erguemos as mãos, nós cantamos, nós até choramos. Mas isso aqui é para quem quer fazer isso sozinho. Saul não aguentou ficar sozinho, fez coisa errada, fez algo errado, apresentou que não devia diante de Deus. Ele só tinha que obedecer. Vamos parar de espiritualizar a nossa vida de desobediência, parar até de orar contra a oração de Jesus. Jesus diz: não te peço que os tire do mundo. Senhor, me tire do mundo. Você está contra quem? Ou não está lendo a Bíblia? Fala para os seus filhos que você está fazendo essa oração. Você acha que eles não precisam mais de você? E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E reinaremos sobre a terra. Eles criaram uma divisão hoje. Algumas igrejas criaram uma divisão de novo. Parece que estão tentando separar as coisas de novo. Deus disse reis e sacerdotes. E tem algumas pessoas que parece que a igreja tem um único sacerdote. Só o pastor é o sacerdote da igreja. Não. Todos vocês podem ser sacerdotes. E mais, e reis também. Parece que na igreja tem um sacerdote e um monte de rei. Por quê? Só um sacerdote ora, só um sacerdote visita, e um monte de rei vai para as suas vidas de batalhas, e depois trazem as suas batalhas para o sacerdote. Isso é coisa de hebreu irresponsável. Mas a Bíblia é diferente. Se você não assumir a posição de sacerdócio, é porque você quer jogar a sua vida espiritual em cima de mim. E não é isso que é avivamento. Você tem que assumir a sua vida espiritual. Ai, a igreja só tem um sacerdote. O sacerdote da igreja chegou assim aí, um do seu lado. Essa mulher do seu lado é o sacerdote do Senhor. Quantos aqui já oraram por alguém?
por gentileza. O que o sacerdote faz? Vai a Deus pelas pessoas. Se você foi a Deus por uma pessoa e acha que não é sacerdote, então você foi errado. Se você tem coragem de ir a Deus por sua família, você é um sacerdote. A igreja só tem um sacerdote e um monte de rei. Mas parece que é assim mesmo. Os reis querem mandar em tudo e o sacerdote fica: vão pôr fogo em mim, igual põe no altar daqui a pouco. Se você ainda não está vivendo a unção de rei e sacerdote, você está vivendo uma vida incompleta. Você precisa completar a sua vida. A unção de sacerdote é a unção de conquista, de domínio. Desculpa, de rei. A unção de sacerdote é que atrai a glória de Deus. A de rei é de domínio, de conquista. Então as pessoas hoje querem só a unção de rei. Amanhã cedo, é segunda-feira, vocês vão sair. Vai sair para conquistar, dominar seus negócios, conquistar novos campos, conquistar novas histórias. Maridão, quando você estiver em casa, você não é rei em casa. Mas quando você sair de casa, passa a mão numa espada e vai derrubar seus Golias. Mas quando você voltar para casa, você é sacerdote, você não é rei em casa. Já tem uma rainha lá. É por isso que a Bíblia manda a mulher edificar a casa. O rei tem que sair para a guerra, é obrigatório. Então, meninas, mande os seus maridos irem para a batalha. Maridão, incentive. Vai, passa a mão na espada, vai derrubar o gigante, corta a cabeça dele, senão nós vamos ficar sem comida. A unção de sacerdote é quando você volta para casa. Você não pode usar a espada que usou com Golias com a esposa. Se você falar de novo, eu corto a sua cabeça. Não, aqui não é rei, aqui é sacerdote. Rei é para conquistar, para batalhar, para império. A mulher da mesma forma. Algumas mulheres chegam nos seus escritórios, lá você é rainha, unção de rei. Os relatórios, quem limpou esse banheiro, quem fez isso, Mas quando você voltar para casa, não esqueça, lá é lugar de sacerdote. A unção de rei é para lá. É para o campo, é para Golias, é para as batalhas, é para as conquistas. Por que a Bíblia mandou você orar com o seu quarto, no secreto? É porque ali é lugar de você ser sacerdote. Tem gente que esqueceu da unção de sacerdote e só tem a unção de rei. Alguns não têm nenhuma, não são conquistadores, não dominam nada, não conquistam nada. E também não são sacerdotes. Não oram pela família, não oram, não jejuam, não lê a Bíblia, não faz nada de espiritual. Alguns são rei o tempo todo. É rei na igreja, é rei em casa, é rei na rua. E simplesmente precisa achar um outro rei para entrar numa batalha com ele. Quando na realidade deveria viver uma vida completa. Nós precisamos conquistar fora. E conquista fora é a unção de rei. E manifestar a presença de Deus em casa. O homem e a mulher que não manifesta a presença de Deus em casa é porque não tem a unção sacerdotal. Eu vou chamar o pastor aqui para orar. Por que você não ora? Está esquecendo que você também pode orar? A Bíblia não está dizendo assim, o pastor ora sem cessar. Está dizendo, orai sem cessar. Para ter um avivamento no nosso tempo, precisamos de homens e mulheres com a unção de reis e sacerdotes. Que lutem no seu dia a dia, mas quando volta para casa, são sacerdotes. Quando entra na igreja, são sacerdotes. Você não pode entrar aqui como um rei, porque aqui já tem um rei. Você não pode vir ao altar como um rei. Abaixa a cabeça. Aqui você tem que entrar como um sacerdote. Tem que manifestar essa unção. Rei, sacerdote. Mas quando você estiver diante do seu rei,
abaixa a cabeça e deixa cair e põe isso aqui no chão. Quando você estiver no seu dia a dia, quando você colocar o seu uniforme e ir para o seu trabalho, para a sua escola, unção de rei. Você não vai chegar no seu trabalho, chega alguém no seu balcão e diz: quanto é que custa essa água? Oh, aleluia, glória a Deus. Espero que eu vou falar 3 línguas estranhas. Deus vai operar nesse momento, e essa água, se você levar, vai curar seu marido. Aleluia. Não, eu só quero água mineral, estou com sede. A unção de sacerdote não é para o seu balcão. A unção de sacerdote é para dentro da sua casa, para o seu ministério. No seu balcão, unção de rei. A água custa 2. Não vou te dar prejuízo, mas também você não me dá. Aqui eu tenho unção de rei. Meu negócio é conquistar. Meu negócio é avançar. É dominar. É reinar na terra. Reinar onde? Reinar onde? Isso está no Novo Testamento. Aí no Velho tem 100. Isaías 1,19. Se quiserdes e obedecerdes, o melhor de onde? Dessa terra. Não está falando o melhor do céu. É por isso que você precisa manifestar a unção de reis e sacerdotes. Tem muita gente tentando fazer negócios com a unção de sacerdote. Não se faz negócio com unção de sacerdote. Por isso que pastor não é profissão, é vocação, é entrega de vida no altar. Qualquer pastor que faz negócio com o seu ministério, ele não está manifestando a unção de sacerdote. Mas se ele quer manifestar a unção de rei, não pode ser aqui, tem que ir lá para fora fazer negócio. Não que um pastor não possa ter outros negócios, mas não aqui. Quando tiver aqui, unção de sacerdote. Se quer executar a unção de rei, lá fora. Aleluia. O que faz um rei? Ele sai para conquistar. Ele sai para lutar. É por isso que a mulher deve motivar o seu rei, e o homem deve motivar a sua rainha. Isso é muito bom. Eu já vi pessoas na Bíblia que manifestaram essa unção. Uma delas foi Abraão. Teve uma época que houve uma grande batalha. 5 reis contra 4 reis. Eles estavam lutando e batalhando. Entre eles estavam lutando lá em Sodoma e Gomorra. Queriam destruir aquilo tudo. E nessa batalha aconteceu algo inesperado. O rei de Sodoma e de Gomorra perderam. Eles levaram tudo, as mulheres, levaram os animais, levaram as coisas, levaram tudo, e no meio daquilo estava Ló, o sobrinho de Abraão. Acompanhe comigo Gênesis 14, verso 14. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Vocês acham que Abraão só tinha a unção de sacerdote? Abraão naquele momento manifestou a unção de rei, a unção de batalha, a unção de governo, a unção de domínio. Quando ele soube que a família dele, uma parte da família dele tinha sido levado cativo, ele levantou 318 criados dele. Vamos para a batalha. Um exército perdeu, ele levantou 318 criados, transformou ele no exército. Vamos entrar nesta batalha. Quando Abraão soube que os seus foram levados cativos, manifestou a unção de rei dele. Ele não podia ficar em casa só orando. Eu vou orar, eu vou jejuar por 40 dias. Não que você não deva orar, você deve orar, mas a oração é a unção de sacerdote. Você deve orar e ouvir o que Deus mandar você fazer e sair para fazer. Pastor, eu estou orando tem tanto tempo, mas você está tomando pelo menos alguma decisão nesses períodos de oração? Ou Deus está surdo? Ou você está orando errado? Abraão, ele simplesmente se levantou, levou os homens, e ele recuperou Ló, recuperou o povo, recuperou tudo. E quando ele recuperou tudo,
2 reis vieram ao encontro dele. Quantos reis? Vieram o rei de Sodoma. Ele simplesmente saiu-lhe ao encontro. Todas as vezes que você ganha uma grande batalha, você é desafiado a escolher entre 2 grandes reis. O rei de Sodoma era o símbolo de governo do mundo, símbolo de governo dominado pelo mundo. Então quando eles viram, opa, apareceu um cara aí, ele ganha mesmo. Apareceu Abraão e os seus 318. Ele disse, eu vim para negociar com você. Mas antes do rei de Sodoma chegar até Abraão, quem chegou? Melquisedeque. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão fez o quê? As pessoas dizem que o dízimo é da lei. Já tinha lei nessa época? Já tinha lei? Não. O dízimo é bem antes de Abraão. É de Melquisedeque. Quem conhece Melquisedeque sabe que é bem antes ainda. Bem antes de Adão. Olha o que aconteceu. Antes do rei de Sodoma chegar, chegou o rei de Salém, Melquisedeque. Põe atenção. Quando você está mal, quando você está na lona, algum rei vem até você? Só se for mandar te prender. Até a família foge. Gente, quando a gente está fedendo, todo mundo desaparece. De vez em quando Deus levanta um bom samaritano, que limpa as feridas, ainda paga a hospedaria para cuidar da gente. Essa é a unção do samaritano. Mas quando você vence batalhas grandes, aparecem 2 reis: o rei do mundo e o rei da glória. Melquisedeque era um símbolo de rei da glória. Abraão naquele momento ele tinha que escolher diante de quem ele ia apresentar o que ele recebeu. Mas antes do rei de Sodoma aparecer, vem o rei Melquisedeque e traz a ceia. Jesus tinha nascido, mas era sobre Jesus. Ele traz pão e vinho. Melquisedeque é um rei que nós não vamos falar dele hoje. Ele simplesmente foi até ali para abençoar Abraão. E depois que Abraão se encontrou com Melquisedeque, Abraão rejeitou a proposta do rei de Sodoma. Qualquer pessoa que se encontra com Jesus rejeita a proposta do mundo. Mas muitos estão rejeitando se encontrar com Jesus, porque sabe que quando você está por cima, o mundo vem. As pessoas vêm, elas fazem de tudo para estar perto de você. Em Gênesis 14, 21, a Bíblia diz: e o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas pessoas, e os bens você fica para ti. Que proposta boa, não? Me dê as pessoas e você fica com as coisas. Por que Abraão rejeitou a proposta do rei de Sodoma? Porque ele já havia se comprometido com Melquisedeque. Quando você se compromete com Deus, você não aceita as propostas do mundo. As pessoas que vivem aceitando as propostas do mundo é porque ainda não se comprometeram com Deus. E isso é um grande problema. Quando eles saíram da batalha, Abraão foi para o primeiro lugar. Ele foi para o altar. Quem estava vindo? Quem estava vindo? Gênesis 14, 18. Leiam todos, por gentileza. Ele era o quê? Ele não era um rei? Ele era o quê 2 vezes? Olha o plano de Deus. Veio alguém que era rei e sacerdote. O plano de Deus veio até Abraão.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na época de Abraão já tinha rei em Israel? O povo de Israel existia? Mas Deus mandou alguém que era rei e sacerdote até ele. Isso é muito sobrenatural. Jesus, Davi, Abraão, estão todos ligados a Melquisedeque, que é uma figura de Cristo. Põe atenção. Quando Abraão vem da batalha, alguém sai de lá, o rei de Sodoma. Mas Deus já tinha enviado alguém que era rei e sacerdote. Melquisedeque não se aproximou de Abraão com a unção de rei. Ele foi até Abraão com a unção de sacerdote. Ele não veio com a sua coroa, com o seu esquadrão. Com o que é que ele veio? Ele veio servir aquele rei que ganhou a batalha. É por isso que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Está em Hebreus. Você precisa sair para vencer. Mas quando você vier diante de Deus, não importa se você é rei. Diante de Deus não existe reis, só sacerdotes. Você é rei para reinar sobre a terra, não para reinar no altar, não para reinar nas coisas do Senhor. Ninguém pode governar o povo de Deus, a não ser o próprio Deus. Aqui eu sou o menor dos servos. Para nós é uma honra servir. Ei, você, lá fora você é doutor, faça favor de aqui ajudar a limpar os banheiros. Aprenda com Melquisedeque. Aprenda a carregar cadeira, não importa quem você é lá fora. Lá fora eu sou gerente, eu não quero saber quem você é lá fora. Você pode ser o rei Melquisedeque, mas aqui é o sacerdote Melquisedeque. Lá fora você pode fazer cirurgia em 15 mil pessoas, mas aqui quem faz cirurgia é Jesus. A sua cirurgia no seu hospital prolonga os dias de vida das pessoas aqui na terra, mas a cirurgia de Jesus trata de eternidade. Eu desafio você a fazer o mesmo. As pessoas precisam entender. Eu sou um marechal, eu sou o general, eu sou o coronel. Quando você está longe do altar. Mas quando você se aproximar do altar do Senhor, quando você voltar para dentro da sua família, que também é a igreja do Senhor, seja sacerdote em casa, sacerdote no altar, sacerdote diante da igreja. Todas as vezes que você estiver diante da igreja, não se posicione como rei. Nunca se posicione como alguém que está governando. Curve-se diante de Deus e sirva a igreja. Eita glória. É assim que começa o avivamento. Eu começo a ver o avivamento quando eu vejo as pessoas deixando a sua farda lá fora. Quando eu vejo as pessoas deixando suas medalhas lá fora, deixando seus orgulhos todo lá fora. E quando entram, estou entrando em um lugar. Estou falando desse lugar, até no seu quarto. Porque muitas pessoas são como Naamã, por baixo está cheio de lepra, porque acha que é rei em todo lugar. E não pode. Abraão simplesmente encontrou com um rei que não se apresentou como rei. Ele se apresentou como sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abraão, quando viu que era um sacerdote, ele levou o sacrifício diante do sacerdote. Ele levou todos os dízimos. De tudo que ele conquistou, de tudo, ele consagrou tudo a Deus. Quando você vier aqui trazer os seus dízimos, aprenda com Abraão. Não se trata de dar alguma coisa para a igreja, não se trata de dar algumas coisas para as pessoas. Não faça isso, não cometa esse erro e esse pecado. Assuma a unção sacerdotal, abaixa a sua cabeça e venha diante de Deus. Se você ler o livro de Hebreus direitinho, você vai ver quem recebe aqui é homens, e lá ele está registrando. Abraão, quando viu um sacerdote, ele levou tudo, o dízimo de todas as coisas. Ele abaixou a cabeça e levou o dízimo de tudo. Por que ele abaixou a cabeça? Porque viu que era um rei e um sacerdote. Mas ele viu um sacerdote ali. Quando ele fez isso diante de Melquisedeque, foi liberada uma unção sacerdotal sobre a vida dele. Depois daquilo ali, toda a vida de Abraão mudou. Tudo na história de Abraão mudou.
Talvez você não conhece tudo. Você sabia que a mulher dele não era estéril? Ela se tornou estéril no dia que ele mentiu para Faraó e ficou 25 anos estéril. Porque ele esqueceu de ser sacerdote para sua família, entregou a esposa porque ele estava agindo como um rei. Se ele fosse um homem que assumisse o sacerdócio, ele não faria isso. Você não pode agir como rei o tempo todo, simplesmente achando que pode mandar em tudo. Você precisa manifestar a unção no momento certo, e as suas coisas vão mudando. Outro homem que manifestou a unção de sacerdote, o nome dele era Davi. Que Davi era sempre Davi, né? Davi, ele sabia mais do que todo mundo como manifestar essa unção de rei e sacerdote. Davi era capaz de batalhar, encher a mão de sangue nas suas batalhas, e quando voltar para casa ele era capaz de simplesmente arrancar a sua túnica e se prostrar diante da arca. Na batalha ele era um rei, quando voltava para casa ele era um sacerdote. Ele tinha coragem de chegar de uma batalha, arrancar as vestes reais e sair dançando e adorando a Deus no meio do povo. Nenhum rei fez isso. Porque quando ele estava na batalha, ele manifestava a unção de rei. Mas quando ele estava diante da arca do Senhor, ele simplesmente se comportava como um sacerdote. Ele nunca se comportava como se fosse o maior ali. Davi conquistava, mas ele estava sempre na tenda. Um dia, ele estava trazendo a arca do Senhor, passou por uma grande batalha. Mas quando a arca estava entrando em Jerusalém, ele arranca a túnica real. Lá estava a esposa olhando de cima, e ela reprovou Davi. O nome dela era Mical, filha de Saul. Lembra alguém? O cara que desarmonizava as unções de rei e sacerdote. Ela estava fazendo o mesmo, ela aprendeu com o pai. E de repente ela reprovou o marido, dizendo: ele está sem roupa, ele agora parece um homem comum. Ele não estava nu, ele não estava sem roupa. Deixa eu informar para vocês, ele só arrancou as vestes reais, mas ele estava com roupa de sacerdote. Ele estava dizendo: aqui já tem um rei. Quando ele estava diante da arca, ele se comportava como sacerdote. É por isso que ele manifestava as duas unções. Quantos de vocês que estão aqui que ainda não entenderam isso? Então Mical reprovava. Por quê? Tudo que Mical conhecia era de rei. Filha de rei, casada com um rei. Ela conheceu os deuses do pai dela, e ela ainda não tinha se relacionado com um menino que matou leão, que matou urso, que matou gigante. Ela não sabia o que era a unção de rei. Ela só sabia desfrutar do que um rei fazia. Muitos aqui só sabem desfrutar da unção de algum rei. É hora de você ter a unção de rei. É hora de você aprender a batalhar. É hora de você sair para suas guerras. É hora de você simplesmente dobrar as mangas das suas vestes e sair. Mas quando você estiver diante da arca, quando você estiver diante do altar, arranca as roupas de rei. Diante de Deus não cabe nenhum rei, só sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Não se comporte como um rei. Algumas pessoas, quando vão ofertar, elas se comportam como um rei, como se estivesse pagando a Deus. Joga o seu dinheiro fora e vai junto. Ou muda de vida. Algumas pessoas, quando vêm cantar, parece que estão fazendo um favor para Deus. Desça do altar, vai embora para casa. Não é assim que faz. Se você decidiu vir diante da arca, se você quer ser avivado, faça o favor de arrancar essas vestes, achando que tem orgulho suficiente, é o melhor, é a melhor. Quem é você? Nada. Uma poeira. Estamos bem? As pessoas vêm à igreja. Hoje eu não vou fazer um favor para Deus, eu não vou na igreja. Domingo, Senhor, eu vou lá para te ajudar um pouco. Eu vou lá para ver se enche a igreja. Ei, faz um favor para você mesmo.
Fica com a sua roupinha de rei para lá, porque você, pastor, mas eu tenho isso. A unção de rei é isso mesmo, conquista, 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 mas não serve para nada. O que agradava a Deus não eram as conquistas de Davi, é quando ele arrancava a roupa sacerdotal e era um adorador. Ele descobriu que as conquistas dele não atraíam a presença de Deus. Ele descobriu que quando ele pegava a harpa e dizia: Senhor, tu me sondas e me conhece, sabe quando eu assento, sabe quando eu levanto, as palavras ainda não chegaram na minha boca, tu sabes todas. Ele descobriu que todas as batalhas e conquistas não atraíam a presença de Deus, mas quando ele era um adorador, ele sentia a presença de Deus. Ele via que a sua adoração atraía a presença de Deus. As suas conquistas e as suas batalhas não alegravam a Deus, alegravam as pessoas e o seu reinado e a ele próprio. Mas a adoração alegrava a Deus. A unção de rei é a seu respeito, é para governar na terra, mas isso não é o bastante, porque você pode conquistar, 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 conquistar e não está agradando a Deus. É por isso que Deus diz: reis e sacerdotes. Reis vai batalhar lá fora, mas vem diante de mim, não como rei. Eu não dou minha glória para ninguém. Quando você vier diante de mim, joga as roupas do orgulho fora, joga as roupas da soberba fora e venha como um sacerdote. Venha de joelho, caminhe de joelho. Ele descobriu tudo isso. Davi sabia como atrair a presença de Deus. Ele descobriu que ele não impressionava Deus com as vitórias dele. Você sabia que você também não impressiona Deus com as suas vitórias? Graças a Deus, eu consegui comprar o meu carro novo. Isso é para impressionar você e até a sua família. Deus não se impressiona com isso. Ele até te deu unção para isso, mas isso não impressiona Deus. Você viu? Consegui um novo emprego, eu consegui uma promoção, eu abri isso. Impressiona quem? Vocês acham que isso impressiona Deus? Ele descobriu que as vitórias dele não impressionavam a Deus. E ele descobriu que a adoração dele atraía a presença de Deus. As conquistas dos reis atraem a presença dos súditos. A conquista dos homens atrai os olhos das pessoas. As suas conquistas atraem as pessoas. Quantos estão aí? Agora, se você quer atrair a presença de Deus, você não precisa nem conquistar nada. Adoração. Adoração atrai a presença de Deus. Ele descobriu isso, que quando ele tocava a harpa, quando ele adorava, ele via a paz, ele via a bênção. Ele entendia que aquilo era a causa das vitórias. Não era a vitória que era a causa da adoração. Algumas pessoas só adoram quando estão em vitória. Conhece alguém? Você precisa da unção de sacerdote. O sacerdote adora em lágrimas, adora ferido, adora com faca no coração, adora arrastando, adora todo quebrado. Quem tem a unção só de rei, ele só vai diante de Deus quando tem despojo, quando ele tem vitória. Você precisa da unção de sacerdote. Você precisa da unção de sacerdote. A unção de rei está sempre cansado, está sempre difícil demais. A unção de sacerdote sabe que é quando está cansado que tem que estar na presença dele. É quando está destruído, que é aqui que é o meu esconderijo, é aqui que eu fico. Ele atraía a presença de Deus como sacerdote e não como rei. A unção de rei atrai a presença das pessoas. Quantos não querem estar perto de um rei? Se eu dissesse: olha, o rei do país tal vai estar aqui na nossa igreja domingo, vocês acham que é da gente? Sim ou não? Muita gente. Porque os reis atraem pessoas, mas para Deus não faz diferença. Diga comigo: a minha unção de rei não atrai a presença de Deus, mas a unção de sacerdote atrai a presença do meu rei. Ele entendeu que o que atraía a presença de Deus não eram as conquistas, era a adoração. Aleluia. É por isso que ele era Davi, né?
Esse era o amigo Davi. Você pode ter as duas unções: unção de rei e de sacerdote. Com a unção de rei, você conquista. Com a unção de sacerdote, você atrai a presença e a glória de Deus. Comigo, com a unção de rei, eu posso conquistar. Mas com a unção de sacerdote, eu vou atrair a glória e a presença de Deus. Pastor, eu só quero a unção de sacerdote. Então você não vai conseguir viver nessa terra. Porque você vai conhecer muitas pessoas que oram 10 horas por dia e não conseguem pagar a conta de luz. Porque não tem a unção de rei, só tem de sacerdote. Tem que equilibrar. É um balanço perfeito. É um equilíbrio. Você não pode viver lá fora com a unção de sacerdote. A unção de sacerdote é para o altar e para a sua casa. Lá fora vai com a unção de rei. Fazer negócios, assinar contrato, dizer sim, dizer não. Não vai tentar negociar com a unção de sacerdote. Deus vai assinar esse papel para mim. Vai não. Você vai ter que assinar. O problema é se o papel for errado, aí que ele não entra mesmo. Abraão, unção de rei e sacerdote. Davi, unção de rei e sacerdote. E para fechar, eu poderia falar de quem? Quem é o maior? Quem é o exemplo? Jesus. Jesus, unção de rei e sacerdote. Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem. Alguém entendeu alguma coisa? Todos entenderam? A mesma ordem de Melquisedeque. Abraão, Davi, Jesus. A gente poderia falar muito mais, mas o tempo não permite. Eu só estou dando uma pincelada para vocês sobre esta unção tão importante. Jesus foi eternamente sumo sacerdote. Quando começou? Por gentileza, quando começou o sacerdote Jesus? Está escrito, eternamente. Parece que Melquisedeque não teve genealogia, não? É um cara que não tem data de nascimento. Espero que vocês estejam acompanhando. Jesus é o incomparável, o imparável, o insuperável. Estamos falando de Jesus. E Jesus é a manifestação completa da unção de rei e sacerdote. Manifestação completa. Por que você tem que ter as duas? Como eu disse, alguns têm só a manifestação da unção de sacerdote e tenta viver lá fora com essa unção. É massacrado, é morto. Você já viu aquelas pessoas que ficam na praça gritando o dia inteiro e um monte de gente passando pensa que ele é o quê? Pensa que ele é o quê? Porque a unção de sacerdote não é para ser usada assim. Ali tinha que ser unção de rei, de governo, de domínio. Mas ninguém ensinou para ele. Ele acha que está fazendo a obra de Deus. Ele não está. Ele está se expondo, fazendo uma coisa que ninguém está ouvindo. Ninguém está parando para ver. Existem formas certas. Por outro lado, tem pessoas que só têm a unção de rei. É por isso que vem para a igreja e não consegue abrir a boca para cantar. Lá fora é conquistador, é dominador, consegue as coisas, chega para frente. Mas quando chega aqui, ele não consegue cantar, ele não consegue ajoelhar, tudo para ele é demais, não consegue orar. Por quê? Para adorar tem que ter unção de sacerdote. Tem que reconhecer. Abraão era um rei, quando ele viu um sacerdote, ele sabia o que tinha que fazer. Davi era um rei, mas quando ele chegava perto de um sacerdote, chegava perto da arca, ele sabia que tinha que arrancar as vestes sacerdotais. Aleluia. Lá fora é rei. Você precisa de unção sacerdotal para chegar na sua casa e não tratar a sua família como se fosse o rei da casa ou a rainha. Trata os seus filhos como se você fosse um general.
É hora de manifestar a glória e a presença de Deus em casa. Para isso precisa de unção de rei. Os homens, na minha casa, eu preciso da unção sacerdotal para manifestar a presença e a glória de Deus. Meninas, na minha casa, eu preciso da unção sacerdotal para manifestar a presença e a glória de Deus. Por que muita gente só sente a presença de Deus aqui na igreja? Porque não tem unção sacerdotal. Quer vir atrás de um sacerdote. Você pode orar na sua casa, manifestar a glória e a presença de Deus na sua casa. Isso é muito importante. Eu disse que Jesus é o exemplo maior, porque Abraão lutou contra alguns reis. Jesus é rei de reis. Davi lutou contra Golias. Jesus lutou contra o capeta, antes de começar o ministério dele. Diabo. Sabe o que enlouqueceu, o que endemoniou o demônio? O demônio ficou endemoniado porque quando Jesus estava no deserto, o demônio chegou e falou assim: se tu és filho de Deus, ou seja, se você é príncipe, se você é rei mesmo, você está com fome, transforma essa pedra em pão. Não. Se tu és, ele estava instigando Jesus. Se você é Deus mesmo, se você é rei mesmo, se você é filho do rei, você é rei também. Se você é mesmo, pula daqui de cima e dá ordem aos seus anjos que você manda. Jesus pulou, Jesus transformou. Ele ficou tão nervoso que por final ele falou assim: seguinte, eu vou te dar tudo aqui que você está vendo, esse mundo todo e a glória do mundo, se você me adorar. Primeiro ele desafiou Jesus rei, e depois ele desafiou Jesus. Entenderam, não? Primeiro ele desafiou Jesus, depois ele desafiou Jesus. Põe atenção. O que marcou a unção de sacerdote na vida de Abraão foi quando ele levou a sua oferta diante do sacerdote. Quem não tem unção de sacerdote não consegue vir ao altar e entregar a oferta, porque é tudo dele, é rei. Não sei se me põe a entender. Ele não consegue ofertar para um sacerdote, ele não consegue presentear um sacerdote. Tudo é meu, é unção de rei que está nele. Não, ele não consegue abrir mão das coisas. Conhece alguém? Davi, olha Davi levando a arca. Não era o rei Davi, ele tirou agora era o sacerdote. Um passo, 2 passos, e Davi, vai gente, devagar. 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6, para! No 7º, o que eles faziam? O que eles faziam? Ninguém sabe. Ele entregava a oferta e sacrifício e adorava. E começava de novo. Vocês não estão entendendo nada. Depois ele, de novo, até chegar 1 passo, 2 passos. Aquilo era unção sacerdotal. 3 passos, 4 passos. Para tudo no 6º passo, porque Deus parou tudo no 6º dia. Esse aqui é o dia do Senhor, para tudo. Tem um monte de gente que precisa aprender isso. No dia de ser sacerdote, está tentando fazer coisas de rei. Isso vai sair caro. Alguém me entendeu, não? Diga comigo: no dia de sacerdote, eu não posso ser rei. É o dia de me apresentar diante do rei. Era para todos estarem aqui. É dia de sacerdócio. Isso é muito sério.
Por isso que o gabinete vive cheio. Tem que ficar acertando essas coisas com usar. Sexto dia, para tudo. Porque o sétimo é dia de sacerdote. Arranca a roupa de rei, tira o uniforme. Não é dia de você abrir a empresa. Se abrir, entrega tudo para ele. É dia de rei ou de sacerdote? Estão passando aperto, né? É muito sério o que eu estou ensinando para vocês. Unção de rei, unção de sacerdote. Muitos estão em disputa com o rei, tentando ser rei diante do altar, em embates com o sacerdote, que é o anjo da igreja. Piorou ainda. Abraão, quando viu Melquisedeque, foi a ele. Ele não perguntou de onde veio, porque nunca descobriria. Alguém sabe de onde veio Melquisedeque? Não perguntou de onde você vem. Quem é seu pai? Qual a sua linhagem? Não, é um sacerdote. Eu preciso ir até ele. Aproveitei porque está calor também, tá? Não é nada. Jesus, por último, se brotar, me adorar, te dou tudo. A marca do sacerdócio de Abraão é quando ele ia ao sacerdote entregar o que era de Deus, para abençoar tudo o que ele tinha feito, porque ele sabia que era assim que funcionava. A marca de Davi não deu o próximo passo antes de entregarmos a Deus a nossa oferta e o nosso sacrifício. Ele ensinou isso para os filhos dele. Ninguém superou aquela família. Salomão, quando ia ofertar, ninguém superava ele. Dei o melhor, dei em tudo para Deus. Jesus, ele golpeou Satanás, sendo homem, sendo Deus. Ele enfrentou no deserto e venceu. Ele enfrentou na vida das pessoas, expulsou e venceu. Ele o enfrentou na cruz e venceu. E o que marca a vitória de Jesus? Se a vitória de Abraão foi por causa do seu sacrifício, o sacrifício de Abraão não foi ter lutado por homens. O sacrifício de Abraão foi ter dado a Deus o que era de Deus. Porque é mais difícil dar a Deus o que é de Deus do que lutar com os homens. Sim ou não? As pessoas acham que estão sacrificando para Deus porque estão lutando lá fora. A unção de rei não tem nada a ver com Deus. Aqui é a unção de sacerdote que eu quero ver funcionando. A unção de rei, os homens estão governando, estão mandando. Mas Deus quer reis e sacerdotes. Diante dos homens seja rei, põe as roupas de rei, põe as armas de rei. Mas diante de Deus joga essa roupa fora, põe no chão. Coloca as armas no chão. Coloca o orgulho lá fora. Abaixa a cabeça e vem diante do altar do Senhor. Não como rei, mas como sacerdote. O que marcou a vitória deles era o sacrifício, a entrega e as conquistas de Jesus. A vitória não foi a sua conquista em relação aos homens. O que derrotou Satanás não foi a sua conquista na terra, foi a sua oferta na cruz. Satanás odeia, não suporta. O que esmagou a cabeça do diabo não foi quando Cristo tirava o demônio das pessoas. Foi um dia que Jesus se sacrificou pelas pessoas, se entregou pelas pessoas. Se tem algo que esmaga a cabeça do diabo, é quando você se entrega a Deus. É quando você vem ao altar e dizer: Deus, está aqui tudo que tenho e tudo que sou.
tudo que eu conquistei como rei, a parte que santifica o todo, eu trouxe diante do seu altar. Aqui estão meus dízimos e as minhas ofertas. O diabo não pode entender isso, por isso que ele fica louco. Mas você não pode vir ao altar como rei. Quantos estão entendendo? Quando você vem como um rei, volta para lá. Você está cometendo o pecado de Saul, achando que está fazendo favor a Deus, espiritualizando o seu pecado. Eita glória! Isso é avivamento purinho. Último texto. Como que uma pessoa com unção de rei e sacerdote procede? Ora, sem contradição alguma, o menor, sabe por que algumas pessoas vêm ao altar como rei? Porque não querem ser menor que o pastor. Mas na igreja, eu sou o anjo da igreja. Vai ter que ir embora, ou vai ter que jogar a roupa de rei lá fora. Sabe por que muitas pessoas simplesmente não vão até o pastor? Porque se acham maior do que ele. Você pode ser um rei lá fora maior, mas quando se trata de sacerdócio, olha para esse texto e deixa Deus te usar e te abençoar. Eu não quero punir você, eu quero que você tenha unção de rei e sacerdote. Quero que quando vocês saírem daqui, vocês saiam com a coroa da glória na cabeça, coroa da vida, coroa da justiça. Não é? O pastor Helmar, ele é pastor, sacerdote aqui, mas os negócios dele, ele é rei. Unção de governo, de administração. O Clédson, aqui é sacerdócio, na casa deles, mas lá ele tem os negócios, é unção de rei. Não há pecado nisso. Só que quando recebe o despojo, tem que trazer diante do altar. Não só eles? Só eles? Todos. Algumas pessoas nunca entendem isso. Todo mundo é igual. Não se atreva a sair para uma batalha como um rei antes de se apresentar a Deus como sacerdote. E não se atreva a pegar a sua conquista de rei e simplesmente ir embora sem se apresentar diante do altar. Todas as vezes você tem a oportunidade de vir aqui. Quando você é chamado para o dízimo e para a oferta, é a oportunidade da unção de sacerdócio. Quanto mais Deus te der, faça como Jesus, mais você entrega. Fico olhando hoje, o Adair estava ali, pega o ônibus, limpa todinho. Ele não precisa fazer isso, se ele fosse um ímpio. Mas é a unção de sacerdote. Quantas vezes, esse dia eu estava até lembrando, o dia que foi lá em casa, tirou o vaso sanitário, tinha tanta coisa lá dentro. Nas varas da outra casa, para desentupir, eu olhei ele tirando aquilo, depois eu orei por ele. Muitos aqui têm unção de sacerdote e não têm de rei. Muitos aqui têm unção de rei e não têm de sacerdote. Mas alguns têm as duas coisas. E eu louvo a Deus pela vida de vocês.